Olá, hoje eu vou falar da conclusão do livro de Oséias. O livro de Oséias, ele é um livro diferente de todos os demais livros que foram escritos e estão registrados na Bíblia. Porque nele, Deus, de uma forma diferente, decidiu utilizar a vida de um homem, de um profeta, para que esta representasse como é que Deus se relaciona com Deus. Então, o livro de Oséias mostra que Deus manda o profeta Oséias se casar com uma prostituta chamada Gomer. E que esta mulher, ela era considerada já filha de bolos de figos, ou seja, era uma pessoa que já estava acostumada a viver naquele ambiente promíscuo, que talvez e possivelmente a sua mãe já tenha sido uma prostituta. Diferente de Oséias, que era um profeta, um homem separado por Deus para uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida reta e que fosse vivida na presença do eterno Deus. E neste relacionamento, nesta união, este casamento, ele vai representar como é que tem se portado o povo de Israel. Então, Gomer é entendido como a figura do povo de Israel aqui no texto. E o profeta Oséias, ele é utilizado numa metáfora para simbolizar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Depois deste casamento, deles já terem uma união e já viverem em comum, de repente, Gomer traiu Oséias. E da mesma forma, mostra que o povo de Israel, ele passou a trair aqueles costumes que eles foi ensinado, aqueles aprendizado que veio com ele desde dos antigos que saíram do Egito, que atravessaram pelo deserto, conquistaram Canaã, a terra prometida, e veio modificando, dada ao seu relacionamento com muitas nações em sua volta, assimilando deuses que não deviam ser assimilados, ao invés de voltarem os seus olhos a adorarem apenas a Deus, o Deus vivo. Ou seja, a nação de Israel, ela se deixou corromper em adoração a deuses pagãos. Isso mostra uma infidelidade do povo para com o Senhor. E neste momento em que Gomer está longe de Oséias, o Senhor manda que depois ele a resgate para si. E Oséias, então, ele sai em busca de Gomer para resgatá-la. E ele encontra no comércio, no mercado, sendo comercializada como uma mercadoria. E ali, Oséias pagou por ela o preço de 30 moedas de prata, que significa exatamente o preço de um escravo. Mas ele resgatou aquela mulher conforme ordenado pelo Senhor e porque ele ainda amava aquela mulher. E nesse relacionamento de Oséias com Gomer, eles tiveram 3 filhos e estes receberam nomes que simbolizam o sentimento de Deus em relação à situação do povo de Israel. Por exemplo, como ela era uma prostituta, ela havia traído Oséias e havia sido, inclusive, sendo encontrada, vendida num mercado e foi comprada novamente a preço de um escravo. Oséias teve 3 filhos
Mas esses filhos receberam nomes que identificavam a situação na qual Israel estava e, ao mesmo tempo, significava que estes filhos não dava para se ter exata noção, principalmente naquela época que não havia exames específicos, se eles eram realmente filhos de Oséias. O primeiro filho ele chamou Jezreel, que significa que o juízo de Deus recairá sobre a casa de Jeú e a destruição ocorrerá no reino de Israel. O segundo filho que é Lo-Ruhamá, que traduzido significa desfavorecida, era uma menina que tinha a obrigação de simbolizar que este povo ele havia deixado de ser motivo das misericórdias do Senhor, porque ele se deixou corromper e estava adorando outros deuses, de uma forma que o Senhor não aceitava. O terceiro filho foi Luami, que significa não meu povo, porque o povo, na prática do pecado e da iniquidade, este se esqueceu de agir conforme a aliança que foi firmada entre Deus e Israel, Abraão, Isaque e Jacó, passando a agir de forma errada, adorando outros deuses, como Baal, que era representado na figura de um touro, que simbolizava a força da fertilidade, ou os Baalins, que eram pequenos deuses, ou postes ídolos. Estes postes ídolos também recebiam o nome de obeliscos, que era uma representação do falo, o órgão sexual masculino, que também queria dizer respeito ao Deus da fertilidade. Numa forma geral, toda a divindade que Israel assimilou foi a divindade que era adorada pela Síria como o Deus da fertilidade, Deus da prosperidade, Deus da colheita, todas as formas possíveis de se enriquecer. Porém, ainda no livro de Oséias, mostra que Deus, mesmo com este povo rebelando-se, ele dando a se corromper a outros deuses, a fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, como, por exemplo, fazer sacrifícios de animais, sacrifícios que liberavam sangue, ao invés de fazer apenas os sacrifícios que eram costumeiros, que é a apresentação diante do Senhor com ofertas de louvores, as comemorações santas, como as festas de lua nova, as festas que diziam respeito à identidade do povo de Israel. O pecado de Israel foi tão grande que fez com que ele abandonasse os seus costumes, abandonasse a identidade de quem ele era, assimilasse a identidade das outras regiões dos cananeus, de todas as cidades ali próximas. E para tratar com esse pecado do povo, que era de infidelidade cultural, o pecado da prostituição, da promiscuidade, esse só através de uma punição severa do julgamento do Senhor. E Deus usou como punição um período de exílio que seria cumprido na Assíria, assim como na época em que o povo de Israel esteve em exílio no Egito. E ali ele trabalhou e se desgastou, e o povo, muitos padeceram e vieram infelizmente a sucumbir. Mas depois eles alcançaram a liberdade. Só que agora Deus trataria com eles com mais rigor.
uma vez que eles não aprenderam da primeira vez. Agora Deus trataria com eles com mão mais forte, porque Deus avisou várias vezes. Ele mandou com que o profeta Oséias instruísse o povo, que chamasse a atenção, que o povo deveria voltar-se a Deus, deveria abandonar aqueles costumes errados, que era Deus que cuidava deles. Era Deus que tinha suprido todos os seus antepassados no deserto. E ali, Deus deu comida, Deus deu veste, Deus cuidou da saúde de cada um e fez com que eles chegassem são na terra prometida. E agora que eles tinham uma terra para chamar de sua, eles não estavam mais reconhecendo o domínio de Deus sobre a vida deles. Eles acharam que tudo que eles tinham agora não era Deus que estava suprindo, era outros deuses. Então, o que acontece? Uma vez que Deus chama um povo ao arrependimento e o povo não ouve, Deus então vai tratar com eles de uma forma mais forte, de uma forma em que não teria como eles não parassem e não dessem ouvido ao tratamento que receberiam de Deus. E lá nesse tratamento, que foi no cativeiro da Assíria, ali eles experimentaram coisas que eram além da capacidade humana de imaginar que poderia acontecer. Experimentaram torturas que eram assim absurdas, eram de um proceder colossal, a sua malignidade com que eram tratados. Por exemplo, ali as crianças, os órfãos, eles eram mortos, os idosos, eles eram mortos, as mulheres, muitas vezes, elas eram violentadas e elas acabavam também morrendo. Os homens eram escravizados, eram sugados até a última energia e também depois eles eram mortos. Muitas são as formas de proceder que a nação assíria fez com eles e que eles padecessem na sua carne aquilo que Deus queria que eles aprendessem a se curvar, a reconhecer que só Deus é um Deus misericordioso, um Deus que realmente é capaz de cuidar do seu povo. Um cuidado que é dado de forma voluntária, graciosa, mas que quando Deus se irrita por não estar sendo ouvido e não estar sendo levado a sério, porque as pessoas romperam o cumprimento da aliança com Ele, Deus trata deles. Porque numa aliança, mesmo que uma pessoa, ela não haja como Ele gostaria que fosse agido, a outra parte, ela permanece no compromisso. E se ela não abriu mão do rompimento daquela aliança, não há como que esse povo se desfizesse do seu Deus, se separasse dele. E para explicar todo esse capítulo, esse livro de Oséias, ele foi escrito em capítulos. O primeiro capítulo ele foi dedicado exclusivamente a falar sobre quem era o profeta Oséias, que era filho de Jeú, que ele fazia parte do reinado de Jeroboão II, e ele mostrou que Oséias, ele casou-se com Gomer e teve 3 filhos, tudo isso para simbolizar a infidelidade do povo de Israel para com o seu Deus. O capítulo 2, ele evidencia quais foram as infidelidades que o povo cometeu com o Senhor, mas mostra ao mesmo tempo que Deus permanece fiel ao compromisso que ele havia assumido com Israel, ao compromisso
da aliança outrora firmada com Abraão, Isaque e Jacó. O terceiro capítulo mostra a longanimidade de Deus, que Deus está sempre falando com eles que vai mandá-los para o exílio, vai tratar com eles de forma forte e que está chamando eles ao arrependimento para que eles voltem ao caminho do Senhor. E uma vez que eles voltarem, o Senhor não tratará. Contanto, o povo não dá ouvido. O capítulo 4 mostra que a corrupção em Israel, ela torna-se generalizada. Ela abrange todos os níveis e pessoas, príncipes, reis, profetas, porque muitos deles se deixaram corromper pelas ganância financeira ou pela ganância cultural e por se deixar levar por prazeres que antes eles não desfrutavam. Mostra que Israel, ele deixou-se entranhar no pecado e na iniquidade. O capítulo 5, ele já mostra que Deus começa a fazer uma repreensão contra o sacerdote e os príncipes. Tudo isso para ver se a nação despertasse e se tornava fiel a Deus. Porém, estes tiveram uma conversão insincera, porque eles fingiram que eles aceitavam a correção do Senhor, mas na verdade essa correção ela não foi valorizada. Tanto que no capítulo 6 dá sequência e mostra que o Senhor não deu oportunidade para eles se arrependerem, mas eles não se mantiveram firmes. E nessa intenção de que o povo voltasse para ele, o Senhor chegou ao ponto de escolher Israel e diz que o levaria para o deserto e iria tratar dele ali, porque no deserto, onde ninguém pode suprir as suas necessidades, ele teria que reconhecer que só Deus é aquele que poderia vir em seu favor e o alimentar e o matar sua sede, em dar-lhe um abrigo, em guardar-lhe dos ataques dos animais, ataque dos inimigos. Mas mesmo assim, o povo não prostra e não se rende ao Senhor. O capítulo 7 mostra que a iniquidade foi tanta que ela passou a atingir também os reis e os príncipes, e que agora Deus teria que tratar com esse povo de forma que os seus reis e os príncipes também teriam que ser ceifados. O capítulo 8, o profeta Oséias dá uma mensagem de que o castigo do Senhor está mais próximo de acontecer do que eles imaginam, que o tempo de Israel voltar-se para Deus já estava se esvaindo. O capítulo 9 mostra que Israel já está castigado, e castigado tanto como antes, e até mais ainda. O capítulo 10 mostra que Israel foi castigado porque ele semeou malícia entre si e entre as nações vizinhas. E uma vez que ele semeou o mal, ele vai cegar a destruição, ele vai colher a destruição. E nessa destruição vai morrer muita gente, poucos serão aqueles que sobreviverão. O capítulo 11 mostra que o amor de Deus Pai é grande e quer resgatar esse povo, e que ele está disposto a perdoar a infidelidade de Israel, se Israel reconhecer novamente a Deus como seu único Senhor e Salvador. Só que Israel ainda continua ingrato a esse estender de mão por parte do Senhor. O capítulo 12 mostra que Jacó foi um modelo do povo de Israel para ser observado,
porque Jacó, ele foi um homem que desde a sua meninice era considerado esperto, alguém que queria tomar vantagem em tudo, tanto que por várias vezes ele tentou roubar a primogenitura do seu irmão, até que por fim conseguiu. E para não se ver morto, ele fugiu diante do seu irmão e foi para outra cidade. Mas acontece que um dia ele se arrependeu, depois de constituir família e juntar gado e ter filhos e filhas, e decidiu voltar para um encontro com seu irmão Esaú e um encontro com seu pai. E nesse retorno, ele, sabendo que o irmão havia saído para matar, ele passou uma noite inteira lutando com um anjo do Senhor no vale de Jabó, para poder alcançar do Senhor a misericórdia, a graça de ser perdoado e de que o irmão dele fosse também tratado para que não o matasse. Até que o anjo do Senhor tocou-lhe a coxa e o feriu. E naquele momento ele prometeu que, porque ele foi corajoso e lutou até o fim, Deus iria dar a graça que ele tanto almejava, que é o perdão dos seus pecados. E a partir daquele momento, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E ali foi construído um altar que chamou Betel, que é casa de oração, a casa do Senhor, onde ele se encontraria com Deus. Depois veio o capítulo 13, que mostra que o Senhor já não dá mais tempo ao povo para buscar arrependimento. Deus trata de forma definitiva um castigo cruel com o povo de Israel, em que muitas vidas foram ceifadas. Digamos que grande parte do povo veio a falecer, uns ou outro. Apenas uns poucos remanescentes sobraram, alguns que haviam saído para outras nações. E o capítulo 14, que é o último capítulo do livro, mostra a promessa de perdão que Deus dá e o apelo final para que o povo firme e reafirme uma fidelidade cultural com Deus, tendo apenas a Ele como único Senhor e Salvador de suas vidas. No geral, o livro de Oséias nos ensina que a fidelidade do amor de Deus pelo homem não muda, mesmo diante da infidelidade do homem para com Deus. Isso porque o Senhor é fiel à aliança que ele estabeleceu com Abraão, Isaque e Jacó. A palavra que ele deu, ela não volta atrás. Mesmo que o homem, ele perca o seu tempo correndo atrás de falsos deuses, cometendo injustiça aos seus semelhantes e rejeitando a Deus, mostra que Deus continua amando, advertindo, corrigindo e chamando este povo ao arrependimento. E que as misericórdias do Senhor, elas estão disponíveis para o favor do homem. Todavia, Deus agirá com dureza e ira com aqueles que não obedecem, pois o amor de Deus, ele é duradouro para com o homem. No entanto, o Senhor é justo e ele julga com justiça. Sendo assim, Deus prefere uma adoração sincera com um coração sincero do que sacrifícios de sangue. Espero que o capítulo de Oséias tenha deixado em nosso coração a mensagem de que vale a pena ser fiel a este Deus, ao Deus vivo e verdadeiro, porque é Ele quem supre as nossas necessidades. Deus, Ele está conosco no momento de tristeza, no momento de necessidade, de solidão, de um momento em que está nos faltando nada.
Sendo assim, no momento da nossa fartura, da nossa alegria, da nossa satisfação e realização pessoal, nós não devemos nos afastar do Senhor. Que tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. O Senhor, ele tem compromisso com as suas palavras. Sendo assim, um homem deve ter compromisso com a palavra dele também, porque o Senhor vai agir conforme combinou com o homem, com a aliança que ele estabeleceu. Espero que essa mensagem tenha ficado gravada nos nossos corações e que o Senhor nos ajude a mantermos firmes e seguros na tua presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Não se esqueça, vá no YouTube e faça sua inscrição no meu canal. Miriam Araújo. Deus cuida de mim.